No Japão rural de 1894, o mundo era feito de madeira, suor e o barulho rítmico de teares manuais. Um jovem chamado Sakichi Toyoda observava sua mãe trabalhar. Ele via o esforço exaustivo, as mãos calejadas e, acima de tudo, a frustração de quando um único fio se rompia e a máquina continuava funcionando, produzindo metros de tecido defeituoso que teriam de ser jogados fora. Sakichi não era um acadêmico, ele era o filho de um carpinteiro que falava pouco, mas via o que ninguém mais via. O desperdício é um pecado contra o esforço humano. Aquele momento em uma oficina que cheirava a poeira de algodão e óleo de rícino foi o marco zero do que hoje conhecemos como Toyota. Sakichi passou anos projetando um tear automático. Ele falhou centenas de vezes. Ele viu patentes serem ignoradas. Mas em 1924, ele entregou ao mundo o tear automático tipo G. Ele tinha uma característica revolucionária. Se um fio se rompesse, a máquina parava instantaneamente. Ele chamou isso de Jidoka, automação com um toque humano. Parece um detalhe técnico, uma nota de rodapé na história industrial, mas foi esse conceito, a recusa absoluta em aceitar o erro, que permitiu que, décadas depois, uma empresa de teares derrubasse os gigantes de Detroit. Como uma oficina de madeira se torna uma corporação que fabrica 135 mil carros por dia? A resposta não está na tecnologia, mas numa obsessão familiar. Em 1930, Sakichi estava no seu leito de morte. Ele chamou seu filho, Kiichiro Toyoda, e lhe deu uma missão que soava como um delírio. Eu servi o país com teares, eu quero que você o sirva com automóveis. Ele vendeu os direitos da sua patente de tear para uma empresa britânica, a Platt Brothers, por 100 mil libras esterlinas, uma fortuna colossal na época, e entregou o dinheiro a Kiichiro. O capital inicial da Toyota Motor Company não veio de bancos ou investidores, veio do suor acumulado em décadas de tecelagem. Kiichiro não sabia nada sobre carros, mas ele herdara a teimosia mecânica do pai. Na década de 1930, ele comprou um Chevrolet novo e, numa garagem improvisada, o desmontou peça por peça. Ele espalhou as engrenagens no chão e estudou a metalurgia, a tolerância das válvulas, a ignição. Ele não queria apenas copiar, ele queria entender por que os americanos eram melhores e onde eles falhavam. Em 1935, eles tentaram fundir o primeiro bloco de motor, o tipo A. Foi um desastre. Os moldes rachavam, o ferro era poroso. Eles fundiram 500 blocos antes de conseguir um único que não vazasse óleo. Mas Kiichiro não recuou. Ele dormia no chão da fábrica, coberto de fuligem, porque o estilo Toyota ditava que o líder deve estar onde o problema acontece. Em 1937, a Toyota Motor Company foi oficialmente fundada, mas o momento não podia ser pior. O Japão estava mergulhando na Segunda Guerra Mundial. A fábrica, que mal tinha começado a produzir carros de passageiros, foi forçada a fabricar caminhões militares para o exército imperial. E aqui a história toma um tom sombrio e pragmático. O aço era tão escasso que os caminhões da Toyota no final da guerra tinham apenas um farol no centro do capô, freios em apenas um eixo e para-choques de madeira. Eles aprenderam a fabricar na escassez absoluta. Eles aprenderam que, quando você não tem nada, cada grama de material é sagrada. Quando a guerra terminou em 1945, o Japão era uma paisagem de cinzas e fome. A fábrica de Aichi sobreviveu aos bombardeios, mas a empresa estava morta por dentro. A inflação estava fora de controle. O governo não tinha dinheiro para pagar os caminhões que encomendara. Em 1949, a Toyota estava devendo 8 vezes mais do que valia. A falência era inevitável. Os bancos exigiram o impensável, cortes massivos de pessoal. A Toyota sempre se viu como uma família, não como uma folha de pagamento. A ideia de demitir trabalhadores causou uma greve brutal que durou meses. Kiichiro estava desesperado. Para salvar a empresa da liquidação total, ele fez o sacrifício final da honra japonesa, assumiu a responsabilidade total pelo fracasso e renunciou ao cargo de presidente em 1950. Ele saiu da fábrica que fundou para que os trabalhadores pudessem manter seus empregos. Ele morreu 2 anos depois, aos 57 anos, com o coração partido, sem ver o milagre que suas mãos iniciaram. Foi nesse cenário de ruína total, com o fundador morto,
e os cofres vazios, que surgiu a figura de Taiichi Ohno, o homem que transformaria a sobrevivência em uma forma de arte. Ohno olhou para os Estados Unidos, para a Ford e a General Motors, e viu algo que o horrorizou: a produção em massa. As fábricas americanas produziam milhares de peças iguais, estocando-as em armazéns gigantescos, esperando que alguém as comprasse. Isso é um crime, dizia Ohno. Estoque é dinheiro parado, estoque esconde erros. Sem dinheiro para comprar máquinas novas ou construir armazéns, Ohno foi forçado a ser genial. Ele visitou um supermercado americano e ficou fascinado. O cliente pegava apenas o que precisava da prateleira, e a prateleira era reposta imediatamente. Ele voltou para o Japão com a semente do Just in Time. A ideia era simples e radical. Ninguém na fábrica produziria nada até que o processo seguinte pedisse. Se a porta não fosse necessária agora, o operário da porta cruzava os braços. Detroit achava isso uma loucura. Como você pode ter uma fábrica eficiente se as pessoas estão paradas? Ohno respondia: é melhor estar parado do que produzindo o que ninguém quer. A Toyota não cresceu porque tinha mais capital. Ela cresceu porque era mais inteligente. Enquanto a Mack Trucks e os gigantes americanos se orgulhavam da força bruta e da escala, a Toyota tornou-se obcecada pelo detalhe invisível. Eles criaram o Kaizen, a melhoria contínua, a ideia de que nenhum processo é perfeito. Se você pode economizar um segundo no movimento de uma chave inglesa, você deve economizar esse segundo. Porque um segundo multiplicado por 10 milhões de carros é o que separa um líder de mercado de uma empresa que vai para o ferro velho. No final da década de 1950, a influência da empresa na região de Coromo era tão vasta, o destino da cidade estava tão entrelaçado com o destino da fábrica, que a cidade mudou oficialmente seu nome para Toyota City. Imagine isso, uma cidade de centenas de milhares de habitantes rebatizada em honra a uma marca de carros que apenas 10 anos antes estava pedindo esmola aos bancos. Este é o início da religião da eficiência. O que começou com um fio de algodão que não podia quebrar, tornou-se um dogma de aço que não podia falhar. O Toyota Production System, TPS, estava nascendo, e ele não era apenas uma forma de montar carros, era uma filosofia de controle total sobre o caos. Eles estavam prestes a levar essa filosofia para o maior mercado do mundo, os Estados Unidos, onde os gigantes de Detroit riam do pequeno carro japonês de 40 cavalos de potência. Eles não sabiam que aquela pequena empresa estava trazendo uma arma que as metralhadoras de marketing americanas não podiam deter. A perfeição silenciosa. A fundação estava pronta. O sacrifício de Kiichiro fora feito. Agora o Japão estava pronto para mostrar ao mundo o que acontece quando você constrói uma fábrica que não aceita desculpas, não aceita desperdício e nunca para de aprender. O próximo passo não seria apenas uma expansão comercial, seria uma invasão cultural que mudaria para sempre a face da manufatura global. Imagine as estradas americanas em 1955. Era a era do cromo, dos motores V8 gigantescos e da gasolina que custava centavos. A General Motors e a Ford não eram apenas empresas, eram os deuses do aço. Elas operavam sob uma lógica simples: quanto mais, melhor. Se você produzisse 1 milhão de paralamas e 10 mil saíssem com defeito, tudo bem, era o custo de fazer negócios. Havia montanhas de peças estocadas, quilômetros de inventário parado e um exército de inspetores de qualidade no final da linha para tentar separar o lixo do que podia ser vendido. Detroit era uma força da natureza, movida pela arrogância e pela escala infinita. Enquanto isso, em Toyota City, um homem de rosto severo e olhos que pareciam escanear cada centímetro do chão da fábrica caminhava em silêncio. Taiichi Ohno. Se Sakichi Toyoda foi o profeta e Kiichiro foi o mártir, Ohno era o arquiteto da Inquisição contra o desperdício. Ele não tinha o luxo do capital americano. Ele não tinha espaço para armazéns. Ele tinha apenas uma pergunta que repetia como um mantra: por que estamos fazendo isso? Em 1956, Ohno viajou para os Estados Unidos. Ele não foi para as fábricas da Ford para aprender a fabricar carros. Ele já sabia que o modelo da Ford era um gigante com pés de barro. Ele foi a um lugar que nenhum executivo de Detroit visitaria para buscar inspiração: um supermercado Piggly Wiggly. Ohno ficou parado no corredor, observando as donas de casa.
Ele viu que elas pegavam exatamente 2 caixas de leite, e não 10. E no momento em que a prateleira ficava vazia, um repositor aparecia e colocava exatamente mais 2 caixas. Foi o estalo que mudou a história industrial. Ono percebeu que a fábrica deveria ser um organismo vivo, não uma máquina cega. Ele voltou para o Japão e criou o Kanban, cartões de papel que viajavam pela fábrica. Uma etapa da montagem só entregava uma peça se recebesse um cartão da etapa seguinte pedindo por ela. Sem cartão, nada se movia. Sem pedido, ninguém trabalhava. Para os americanos, isso parecia uma receita para o desastre. E se faltar uma peça, a linha para. Ono sorria e dizia: exatamente, se a linha parar, nós descobrimos o problema. Se ela continuar rodando com erro, nós morremos. Aqui nasce a primeira grande diferença religiosa entre a Toyota e o resto do mundo. Em qualquer outra fábrica do planeta, parar a linha de montagem era um crime passível de demissão. O fluxo era sagrado. Se uma porta estivesse batida ou um parafuso espanado, você continuava montando e deixava que alguém consertasse isso depois. Ono fez o oposto. Ele instalou o Andon Cord, uma corda que percorria toda a extensão da fábrica. Ele deu a cada operário, do mais veterano ao novato que entrou ontem, o poder absoluto de puxar aquela corda e parar toda a produção se visse algo errado. Imagine a cena: um jovem de 19 anos coberto de graxa, interrompendo a produção de uma empresa bilionária porque viu uma mancha na pintura. No início, as luzes vermelhas do painel Andon piscavam o tempo todo. A produção caía. Os contadores entravam em pânico. Mas Ono sabia o que estava fazendo. Cada vez que a linha parava, o problema era resolvido na raiz. Eles não apenas limpavam a mancha, eles descobriam por que a pistola de pintura estava falhando. Eles não apenas trocavam o parafuso, eles redesenhavam a rosca. A Toyota não estava apenas fabricando carros, ela estava fabricando um processo perfeito. Mas a teoria precisava de um teste de fogo. E esse teste veio em 1957, na forma de um pequeno sedã chamado Toyopet Crown. A Toyota decidiu que era hora de invadir a América. Eles enviaram 2 modelos para Los Angeles. Foi um dos maiores fracassos da história automotiva. O Toyopet era um desastre nas rodovias americanas. Ele era subdimensionado, pesado, e o motor superaquecia em 10 minutos se você tentasse subir uma colina. Ele vibrava tanto que os espelhos caíam. A imprensa americana riu. Chamaram o carro de uma lata de sardinha japonesa. Em 1960, a Toyota tinha vendido tão pouco que decidiu retirar seus carros de passageiros do mercado americano. Eles foram humilhados. Mas aqui é onde a cultura da Toyota se distancia de empresas como a Mack Trucks. Quando Mack enfrentava um fracasso, eles dobravam a aposta na sua identidade antiga. Quando a Toyota fracassou, eles aplicaram o Genshi Genbutsu. Vá ao lugar e veja por si mesmo. Engenheiros japoneses foram para a Califórnia. Eles não ficaram em escritórios. Eles ficaram em postos de gasolina. Eles sentaram em lanchonetes de beira de estrada. Eles observaram como os americanos dirigiam, com o pé no fundo, por horas, em distâncias que cruzavam continentes. Eles mediram a largura das vagas de estacionamento. Eles estudaram a composição do asfalto. Eles voltaram para o Japão com uma lista de 1000 melhorias. Eles perceberam que o problema não era o carro, era a mentalidade. Eles precisavam de um motor que pudesse rodar a 100 km por hora, por 6 horas seguidas, sem transpirar. Eles precisavam de ar-condicionado. Eles precisavam de porta-copos. Eles precisavam de confiança. Em 1966, eles lançaram o Corolla. Não era um carro de luxo, não era um monstro de potência. Era um eletrodoméstico sobre rodas. Ele ligava todas as manhãs. Ele não vazava óleo. Ele custava menos do que um Ford e durava o dobro. Mas o Corolla sozinho não teria conquistado o mundo se não fosse pelo destino. Em 1973, o mundo mudou para sempre. A crise do petróleo da OPEP atingiu o Ocidente como um martelo. De repente, os V8 de Detroit, que faziam 4 km por litro, tornaram-se âncoras financeiras. As filas nos postos de gasolina americanos dobravam quarteirões. As pessoas estavam desesperadas. Foi o momento em que a religião da eficiência da Toyota encontrou seus fiéis. Enquanto os americanos faziam filas, os donos de Toyota passavam direto.
O Corolla fazia 15, 18 quilômetros por litro. Ele era a resposta para uma pergunta que a América não queria fazer, mas que a economia forçou. As vendas explodiram. De repente, o carro de brinquedo japonês era o veículo mais desejado do país. Mas o que acontecia dentro da fábrica era o que realmente importava. Ono tinha aperfeiçoado o sistema de tal forma que a Toyota conseguia trocar as matrizes de uma prensa de aço de 800 toneladas em apenas 10 minutos. Na Volkswagen ou na Ford, esse mesmo processo levava 8 horas. Isso significava que a Toyota podia produzir lotes pequenos de carros diferentes na mesma linha, enquanto os americanos precisavam produzir 50.000 carros iguais para serem rentáveis. A Toyota era ágil. Detroit era um dinossauro. Dentro da fábrica em Toyota City, a atmosfera era de uma ordem quase monástica. Os trabalhadores começavam o dia com exercícios físicos sincronizados. Eles cantavam o hino da empresa. Isso não era apenas controle, era a criação de uma identidade coletiva onde o desperdício, o muda, era o inimigo comum. Ono identificou os 7 desperdícios: superprodução, espera, transporte, processamento excessivo, estoque, movimento e defeitos. Ele perseguia cada um deles com uma ferocidade religiosa. Se um operário andasse 3 passos a mais para pegar uma ferramenta, a bancada era redesenhada. Se uma peça esperasse 10 segundos na esteira, o fluxo era alterado. A eficiência da Toyota não vinha de máquinas mais rápidas, vinha da eliminação do tempo em que as máquinas ficavam paradas ou faziam algo desnecessário. É aqui que o conceito de Kaizen se torna real. Na Toyota não existe o bom o suficiente, existe apenas o melhor do que ontem. Ao final da década de 70, a Toyota já não era mais uma importadora curiosa, ela era uma ameaça existencial. Eles tinham provado que podiam fabricar com mais qualidade, com menos custo e com uma flexibilidade que ninguém no Ocidente conseguia compreender. Eles tinham transformado a carência do pós-guerra em uma arma de destruição de mercado, mas a vitória trouxe um novo problema. O sucesso da Toyota começou a irritar Washington. Sindicatos americanos estavam furiosos. Carros japoneses estavam sendo queimados em praça pública em Detroit. O governo americano começou a falar em cotas de importação e tarifas pesadas. A Toyota estava no topo, mas o mundo estava fechando as portas para ela. Como uma empresa que construiu todo o seu império, baseada na cultura e na disciplina japonesa, conseguiria sobreviver se tivesse que fabricar carros em solo americano, com trabalhadores americanos que não sabiam o que era Kaizen e que estavam acostumados com o modo relaxado de Detroit? Esse seria o teste final da religião da eficiência. Eles teriam que provar que o sistema Toyota de produção não era apenas para japoneses, era uma lei universal da natureza. A Toyota estava prestes a cruzar o oceano novamente, mas desta vez ela não levaria apenas carros. Ela levaria uma nova forma de pensar que forçaria o mundo inteiro a se ajoelhar diante do altar da produtividade. E o palco dessa batalha final seria uma fábrica abandonada na Califórnia, num experimento que muitos consideravam um suicídio corporativo. No início dos anos 80, o ar em Detroit estava carregado de um sentimento que beirava o ódio. Operários de colarinho azul, cujas famílias haviam construído a classe média americana montando Chryslers e Chevrolets, estavam organizando eventos onde pagavam $1 para dar uma marretada num Toyota Corolla. Para eles, aquele pequeno carro japonês não era apenas um veículo, era um invasor que estava roubando seus empregos, suas casas e o futuro de seus filhos. Washington estava sob pressão máxima. Tarifas de importação e restrições voluntárias foram impostas. A mensagem era clara: se a Toyota quisesse vender na América, ela teria que fabricar na América. Para a diretoria da Toyota em Haiti, isso soava como uma sentença de morte. Eles sabiam que sua força não vinha apenas do aço ou do design, vinha da cultura. Como você ensina o Kaizen a um trabalhador americano que foi treinado para odiar a gerência? Como você implementa o Just-in-Time num país onde as greves de sindicatos podiam paralisar uma linha por semanas? Em 1984, a Toyota decidiu fazer uma aposta que o resto da indústria chamou de suicídio. Eles se juntaram à sua maior rival, a General Motors, para reabrir uma fábrica em Fremont, na Califórnia. O nome da operação era NUMMI. Mas aqui está o detalhe crucial.
A fábrica de Fremont era considerada a pior fábrica de automóveis do mundo. Antes de fechar, sob a gestão da GM, os trabalhadores bebiam álcool na linha de montagem, usavam drogas, sabotavam os carros colocando garrafas vazias dentro das portas para que fizessem barulho e chegavam a ter um absenteísmo de 20% nas segundas-feiras. Era um antro de hostilidade e ineficiência. A GM queria aprender o segredo japonês. A Toyota queria ver se seu sistema funcionava com mãos americanas. E aqui está a primeira lição da religião da eficiência. A Toyota não trouxe robôs de última geração para Fremont. Eles usaram as mesmas máquinas velhas e barulhentas da GM, porque para a Toyota, a tecnologia é apenas uma ferramenta, o sistema é a alma. Eles pegaram os mesmos trabalhadores, rebeldes, os mesmos líderes sindicais que a GM considerava incontroláveis, e os levaram para o Japão por 2 semanas. Esses americanos foram colocados lado a lado com operários japoneses. Eles viram o Andon Cord, viram que no Japão o operário era respeitado como um especialista, não apenas como uma peça substituível de carne e osso. Quando voltaram para a Califórnia, algo milagroso aconteceu. A mesma fábrica que era um desastre sob a GM, tornou-se em menos de um ano a fábrica mais eficiente dos Estados Unidos, produzindo carros com a mesma qualidade do Japão. Como eles fizeram isso? Através de um ritual psicológico chamado os 5 porquês, 5 whys. Imagine um vazamento de óleo no chão da fábrica. Numa empresa como a Mack Trucks ou a GM daquela época, a solução seria: limpe o óleo e volte ao trabalho. Na Toyota, isso é considerado um pecado. O supervisor se aproxima e pergunta: por que há óleo no chão? Porque a máquina está vazando. Por que ela está vazando? Porque a junta quebrou. Por que a junta quebrou? Porque compramos juntas de baixa qualidade. Por que compramos juntas de baixa qualidade? Porque o departamento de compras priorizou o preço baixo em vez da durabilidade. Por que o departamento de compras priorizou o preço? Porque a métrica de bônus deles é baseada em economia de custo a curto prazo. De repente, um pouco de óleo no chão revelou uma falha estrutural na política de bônus da empresa. A Toyota não limpa o óleo, ela conserta o sistema de bônus. É essa profundidade de análise que separa os amadores dos mestres. Mas a NUMMI foi apenas o aperitivo. O verdadeiro teste de fé veio com o projeto Circle F. No final dos anos 80, a Toyota decidiu que não queria mais ser apenas a fabricante de carros baratos e econômicos. Eles queriam o trono da Mercedes-Benz e da BMW. Eles queriam construir o melhor carro do mundo. O nome desse projeto era Lexus. O nível de obsessão colocado no primeiro Lexus LS400 desafia a lógica empresarial. Eles designaram 1.400 engenheiros, 60 designers e 2.300 técnicos para um único modelo. Eles construíram 450 protótipos de teste, enquanto a maioria das empresas constrói apenas 10 ou 20. Eles testaram o carro em velocidades de 250 km por hora nas autobahns alemãs e no calor escaldante do deserto do Arizona. Diz a lenda industrial que os engenheiros da Toyota colocaram um copo de água sobre o motor de um Lexus LS400 enquanto ele acelerava a 240 km por hora num dinamômetro. A água não vibrou. Nem uma única gota caiu. Eles haviam alcançado o silêncio absoluto. Quando o Lexus foi lançado em 1989, a Mercedes-Benz e a BMW entraram em estado de choque. Os alemães acreditavam que tinham o monopólio da engenharia de precisão. A Toyota provou que a eficiência japonesa, quando aplicada ao luxo, era imbatível. E o mais assustador para os concorrentes, o Lexus custava $35 mil, enquanto um Mercedes comparável custava 60 mil. Como eles conseguiam um preço tão baixo com tanta qualidade? De volta ao TPS, Sistema Toyota de Produção. A Toyota não desperdiçava um único centavo em processos que não agregassem valor ao cliente. Se uma peça interna do motor não precisasse ser polida para funcionar perfeitamente, ela não era polida. Mas se o som do fechamento da porta precisasse soar como o de um cofre de banco para transmitir luxo, eles gastavam 2 anos estudando a acústica das travas. A essa altura, a sede em Toyota City já não era apenas uma fábrica, era o centro de um império logístico invisível.
O sistema Just-in-Time tinha se tornado tão preciso que os fornecedores de peças estavam localizados a poucos minutos da fábrica principal. Os caminhões de entrega chegavam com janelas de tempo de apenas 15 minutos. Se um caminhão atrasasse devido a um acidente na estrada, a linha de montagem poderia parar em 20 minutos. Era um sistema de alto risco, uma corda bamba tecnológica, mas era esse risco que mantinha todos alertas, focados e produtivos. O contraste com empresas americanas era brutal. Enquanto as fabricantes de Detroit lutavam com estoques de 60 dias de peças paradas nos pátios, a Toyota operava com estoques de poucas horas. Isso liberava bilhões de dólares em fluxo de caixa que podiam ser reinvestidos em pesquisa e desenvolvimento. A Toyota estava jogando xadrez enquanto o resto do mundo jogava damas. No entanto, o sucesso traz a semente da própria destruição. Na década de 90, a Toyota tornou-se tão dominante que começou a enfrentar o maior perigo de qualquer império: a burocracia. O crescimento foi tão rápido que a empresa começou a se espalhar por todos os continentes. Fábricas no Kentucky, na França, no Brasil, na Tailândia. O espírito do fundador estava sendo diluído. Os engenheiros veteranos que aprenderam com Taiichi Ohno estavam se aposentando, e então o mundo mudou novamente. A questão ambiental, que antes era uma preocupação de nicho, tornou-se central. A Toyota, a rainha da eficiência interna, teria que provar que podia ser a rainha da eficiência energética global. Eles decidiram apostar tudo em uma tecnologia que ninguém acreditava que funcionaria comercialmente: o motor híbrido. O projeto do Prius foi um mergulho no desconhecido que quase quebrou a confiança dos engenheiros mais conservadores. Mas se há algo que a história da Toyota nos ensina, é que eles prosperam no caos. Eles não temem o problema, eles o convidam para entrar, sentar e ser dissecado pelos 5 porquês. O que o mundo veria a seguir seria a transformação de uma fabricante de carros em uma guardiã da mobilidade global, em uma jornada que levaria a empresa da glória absoluta a uma crise de recalls que quase destruiu sua reputação sagrada. A religião da eficiência estava prestes a enfrentar seus demônios internos, e o altar do Kaizen seria testado não pela falta de recursos, mas pelo excesso de confiança. Em 1993, os engenheiros de Toyota City receberam uma ordem que parecia saída de um livro de ficção científica. O projeto chamava-se G21, Global do século XXI. A instrução da diretoria era curta e brutal: construam um carro com o dobro da eficiência de combustível de qualquer coisa que exista hoje, e façam isso rápido. Naquela época, a gasolina era barata, e os SUVs gigantes começavam a dominar as garagens. Ninguém pedia por um carro híbrido, não havia mercado, não havia infraestrutura, e o mais importante, a tecnologia necessária simplesmente não existia. Satoshi Odizo, um dos engenheiros líderes, lembra-se de que o primeiro protótipo do Prius não se moveu por 49 dias. Eles tinham o motor a combustão, tinham as baterias e tinham o motor elétrico, mas o software que deveria fazer os dois conversarem era um caos de códigos e erros. Quando o carro finalmente andou, ele percorreu apenas 500 metros antes de parar. Para qualquer outra empresa, isso seria o sinal para cancelar o projeto e voltar ao que era seguro. Mas na Toyota, o fracasso não é um sinal de pare, é um conjunto de dados. Eles aplicaram o Genchi Genbutsu. Vá ao local e veja. Eles dissecaram cada falha elétrica sob o microscópio da persistência japonesa. Em 1997, o Toyota Prius foi lançado no Japão. O mundo olhou com ceticismo. O design era estranho, a aceleração era lenta e o silêncio do motor elétrico ao ligar parecia errado para um público acostumado com o rugido dos pistões. Mas a Toyota não estava vendendo um carro, estava vendendo uma profecia. Quando o Prius chegou a Hollywood, aconteceu algo que o marketing tradicional não consegue explicar. Celebridades como Leonardo DiCaprio e Cameron Diaz começaram a dirigir o Prius para o tapete vermelho do Oscar. De repente, ser eficiente não era mais chato ou pão duro, era o novo símbolo de status. A eficiência tornara-se cool. Enquanto o Prius conquistava a consciência ambiental do mundo, a máquina de produção da Toyota atingia uma velocidade vertiginosa. Em 2008 aconteceu o impensável. A Toyota ultrapassou a General Motors para se tornar a maior fabricante de automóveis do mundo.
Pela primeira vez em 77 anos, o rei de Detroit fora destronado por uma empresa que, meio século antes, fabricava caminhões com para-choques de madeira. Foi o ápice da religião da eficiência. A Toyota City era agora o centro de gravidade do universo industrial. Eles tinham vencido a guerra do aço, a guerra da logística e a guerra da tecnologia. Mas há um perigo invisível em ser o número 1. Taiichi Ohno sempre dissera que o pior desperdício é a superprodução. No entanto, a Toyota, embriagada pelo sucesso global, caiu na armadilha que ela mesma ajudara a identificar. A empresa começou a expandir rápido demais. Novas fábricas foram abertas em todos os cantos do globo. Milhares de novos funcionários foram contratados sem passar pelo rigoroso batismo do sistema Toyota de produção. A busca pelo volume começou a sussurrar mais alto do que a busca pela perfeição. O Kaizen, a melhoria contínua, fora substituído, em alguns departamentos, pelo desejo de dominação de mercado. A rachadura no altar da eficiência apareceu da forma mais trágica possível. Em agosto de 2009, uma ligação para o serviço de emergência 911 na Califórnia chocou o mundo. Um Lexus IS 350 estava acelerando fora de controle a 190 km por hora. O motorista, um policial rodoviário experiente, gritava ao telefone que o acelerador estava travado e os freios não respondiam. O carro capotou, matando 4 pessoas da mesma família. O áudio da ligação foi transmitido em todos os noticiários. A imagem da Toyota como a fabricante de carros inquebráveis evaporou em segundos. O que se seguiu foi o maior pesadelo de relações públicas da história industrial. Relatos de aceleração involuntária começaram a surgir em todo o país. O governo americano, ainda ferido pela falência da GM e da Chrysler, viu na crise da Toyota uma oportunidade para atacar o gigante japonês. A imprensa foi impiedosa. A Toyota foi forçada a fazer o recall de mais de 9 milhões de veículos em todo o mundo. O custo financeiro foi de bilhões de dólares, mas o custo moral foi incalculável. Em fevereiro de 2010, Akio Toyoda, neto do fundador e recém-empossado presidente, foi convocado para depor perante o Congresso dos Estados Unidos. Foi um momento de humilhação pública raramente visto no mundo corporativo. Os políticos americanos, com câmeras de TV focadas em cada detalhe, questionaram a integridade da família Toyoda. Akio, com lágrimas nos olhos, pediu desculpas ao povo americano. Ele não deu desculpas técnicas. Ele não culpou os fornecedores de tapetes ou pedais. Ele fez algo mais profundo. Ele aplicou os 5 porquês à sua própria alma corporativa. Nós perdemos o rumo, admitiu Akio. Ficamos obcecados com o crescimento e a participação de mercado. Esquecemos que o nosso cliente é a nossa prioridade número 1. Ele admitiu que a Toyota tinha crescido mais rápido do que a sua capacidade de treinar seu pessoal. O sistema tinha se quebrado porque a velocidade da expansão superara a velocidade da sabedoria. A religião da eficiência tinha se tornado uma religião do volume, e o preço dessa heresia fora pago em vidas humanas e na perda da confiança sagrada. A crise dos recalls foi o 11 de setembro da Toyota. Eles foram forçados a parar tudo. Aqui o Toyota ordenou que cada fábrica no mundo revisasse seus processos. Ele reintroduziu o conceito de pausa para a qualidade. Se a linha precisasse ficar parada por um dia inteiro para garantir que um único parafuso estivesse perfeito, ela pararia. A Toyota voltou às suas raízes. Eles voltaram ao chão da fábrica. Eles voltaram ao espírito de Sakichi e do tear automático, que parava sozinho ao detectar um erro. O que muitos analistas previram como o fim da dominância japonesa foi, na verdade, o seu renascimento. A Toyota não morreu como a Mack Trucks. Ela não tentou esconder seus erros atrás de campanhas de marketing vazias. Ela usou a dor da humilhação para purificar o seu sistema. Eles redesenharam os pedais, as eletrônicas e os processos de reporte de falhas. Mas, mais importante, eles redesenharam a sua filosofia de liderança. O poder foi devolvido aos chefes de linha e aos engenheiros locais, e retirado dos burocratas de Tóquio. A recuperação foi milagrosa. Em 2 anos, a Toyota recuperou a confiança do consumidor. O Prius continuou a vender milhões de unidades, tornando-se o híbrido mais vendido da história. A Toyota City voltou a rugir, mas desta vez com uma cautela que beirava a paranoia. Eles haviam aprendido que a eficiência sem humildade
É o caminho mais curto para o desastre. No entanto, enquanto a Toyota se curava de suas feridas internas, uma nova tempestade estava se formando no horizonte. O mundo automóvel estava prestes a sofrer a sua maior transformação desde que Kiichiro Toyoda desmontou aquele primeiro Chevrolet na década de 30. O motor a combustão, a própria alma da Toyota, estava sob ataque. De um lado, o surgimento de uma startup elétrica chamada Tesla. Do outro, o avanço imparável dos fabricantes chineses. A religião da eficiência estava prestes a enfrentar o seu maior teste de fé. O dilema agora era existencial. Será que a empresa que aperfeiçoou o motor híbrido conseguiria sobreviver em um mundo que exigia carros 100% elétricos? A resposta da Toyota a essa pergunta seria controversa, teimosa e tipicamente japonesa, colocando a empresa em rota de colisão com governos, ativistas e o futuro da própria tecnologia. Aqui o Toyoda, o homem que chorou perante o Congresso, estava agora preparado para lutar. Mas desta vez, o inimigo não era um pedal travado, mas o próprio futuro que ele ajudara a criar. Se você abrir um mapa da província de Aichi, no Japão, encontrará algo que desafia a lógica da geografia moderna. Ali onde antes existia a cidade de Koromo, ergue-se agora uma soberania industrial chamada Toyota City. Não é apenas o endereço de uma sede corporativa, é o Vaticano da manufatura. Imagine uma área de 100 km² dedicada a uma única missão: a perfeição do movimento. Dentro desse perímetro, a Toyota opera 12 fábricas massivas, mas a infraestrutura vai muito além das linhas de montagem. A Toyota City é uma cidade-estado autossuficiente. Ela possui sua própria força de bombeiros, treinada especificamente para lidar com incêndios químicos e industriais que poderiam paralisar a economia do país em minutos. Possui sua própria rede de hospitais, onde os melhores médicos do Japão cuidam de uma força de trabalho de mais de 40 mil pessoas só naquela região. Possui estádios, centros de treinamento e até o seu próprio time de futebol profissional, o Nagoya Grampus. Ali, o crachá da Toyota não é apenas um passe de entrada, é uma cidadania. O ritmo do semáforo, o horário dos trens e o fluxo do comércio local são todos sincronizados pelo batimento cardíaco das prensas de aço que nunca dormem. Caminhar pelo chão de uma dessas fábricas, como a de Tsutsumi, é uma experiência religiosa para qualquer engenheiro. O silêncio é o que primeiro choca. Não há o caos ensurdecedor das antigas fábricas de Detroit. O que se ouve é um zumbido eletrônico preciso. Robôs amarelos massivos dançam em sincronia milimétrica, soldando chassis com uma precisão que o olho humano mal consegue processar. E, no entanto, entre as máquinas de milhões de dólares, você verá operários com luvas brancas, movendo-se com a calma de um monge. Eles praticam o Genchi Genbutsu. Eles não olham para telas de computador para saber se a fábrica está bem. Eles tocam o metal. Eles sentem a vibração da máquina. Se algo soa diferente, o mundo para. Essa é a força da Toyota, a combinação de automação extrema com uma obsessão quase mística pelo artesanato humano. Eles chamam seus mestres artesãos de Takumi. São homens e mulheres que passaram 25 anos ou mais refinando uma única habilidade, como sentir imperfeições de 1 milímetro na lataria apenas com o toque dos dedos, ou ouvir uma falha no rolamento de um motor antes que qualquer sensor eletrônico a detecte. Para a Toyota, a tecnologia é apenas uma ferramenta que deve ser ensinada pelo artesão, e não o contrário. É por isso que, mesmo na era da inteligência artificial, a Toyota continua a investir em processos manuais. Eles acreditam que, se você não sabe construir algo com as mãos, você não tem o direito de programar um robô para fazê-lo. Mas enquanto a Toyota City brilhava como o ápice da eficiência, o mundo exterior começou a exigir uma revolução para a qual a Toyota parecia não estar interessada. Em meados de 2015, a narrativa global mudou. O carro elétrico a bateria, BEV, impulsionado pela Tesla e pelas novas regulamentações da União Europeia e da China, tornou-se o novo dogma. O motor a combustão morreu, diziam os analistas. O futuro é 100% elétrico. As outras fabricantes correram para anunciar datas de validade para seus motores a gasolina. A Volkswagen, a Ford e a Mercedes prometeram frotas totalmente elétricas em uma década, mas a Toyota fez algo que chocou o mercado. Ela disse:
não. Ou mais precisamente ela disse, não tão rápido. Akio Toyoda, o neto do fundador, tornou-se a voz mais controversa da indústria. Ele começou a pregar o que chamou de estratégia de múltiplos caminhos. Enquanto o resto do mundo apostava todas as fichas nas baterias de lítio, a Toyota continuou investindo em híbridos plug-in, em biocombustíveis e, mais estranhamente, em hidrogênio. Para os ativistas climáticos e investidores de Wall Street, isso soava como heresia. A Toyota ficou velha, diziam as manchetes. Eles estão cometendo o mesmo erro da Kodak ou da Nokia. Estão presos ao passado. Mas a lógica da Toyota não era baseada no medo, mas na sua fé inabalável na eficiência global. Eles aplicaram os 5 porquês à transição energética. Se o objetivo é reduzir o carbono, será que trocar todos os carros por baterias gigantes é o caminho mais eficiente? A Toyota apresentou uma matemática brutal. Com os materiais necessários para construir uma única bateria de um carro 100% elétrico de luxo, é possível fabricar 90 baterias para carros híbridos. Esses 90 híbridos, somados, retiram muito mais carbono das ruas do que um único carro elétrico de $100 mil que apenas pessoas ricas podem comprar. Para a Toyota, a eficiência significa acessibilidade. Se um carro ecológico não pode ser comprado por um agricultor na Tailândia ou por um entregador no Brasil, ele não é uma solução, é apenas um acessório de luxo. Essa teimosia colocou a Toyota em rota de colisão com governos ao redor do mundo. Aqui o Toyota foi atacado em fóruns internacionais, acusado de atrasar a transição verde, mas ele não recuou. Ele frequentemente lembrava que a Toyota City já sobreviveu a guerras, terremotos e crises de petróleo. Eles não tomam decisões com base no próximo trimestre, eles planejam para os próximos 50 anos, e no centro dessa resistência estava o projeto Mirai, o carro movido a hidrogênio. Para a Toyota, o hidrogênio é o combustível definitivo. Ele é abundante, pode ser abastecido em 5 minutos, e o único resíduo que sai pelo escapamento é a água purificada, tão limpa que você poderia bebê-la. O Mirai é uma obra-prima de engenharia, um laboratório sobre rodas que utiliza células de combustível para transformar gás em eletricidade. No entanto, o custo das estações de abastecimento e a dificuldade de transporte do hidrogênio tornaram o Mirai um fracasso comercial em comparação com os modelos da Tesla. Os críticos riram. O hidrogênio é uma fantasia, diziam, mas a Toyota continuou investindo bilhões. Por quê? Porque na religião da Toyota, você nunca aposta em apenas um fio de algodão. Lembra-se de Sakit Toyoda e o tear automático? Ele não parou de fabricar teares manuais até que o automático fosse infalível. A Toyota está aplicando a mesma lógica à energia. Eles estão esperando, estão observando os gargalos das redes elétricas, a escassez de lítio e os problemas de reciclagem de baterias. Eles estão apostando que, quando o mundo perceber que a eletricidade sozinha não pode mover navios, caminhões pesados e aviões, o hidrogênio da Toyota estará lá, pronto e aperfeiçoado. Enquanto isso, nos bastidores da Toyota City, uma nova arma secreta estava sendo temperada, a bateria de estado sólido. A Toyota detém mais de 1000 patentes nessa tecnologia, que promete carregar um carro em 10 minutos e oferecer uma autonomia de 1.200 quilômetros. Eles não anunciaram um protótipo apressado para agradar o mercado de ações. Eles estão fazendo o Kaizen. Estão testando a estabilidade química, a durabilidade térmica e o custo de manufatura. Eles só lançarão quando for perfeito, porque na Toyota, um recall não é apenas um custo, é uma mancha na honra da família. A resiliência da Toyota City é um lembrete de que a indústria pesada não é apenas sobre software, é sobre a física da matéria. Enquanto as startups do Vale do Silício acreditam que podem consertar o mundo com código, a Toyota sabe que o mundo é feito de fricção, calor e gravidade. Eles são os guardiões da realidade física, mas a pressão está aumentando. Akio Toyoda deixou o cargo de CEO em 2023, assumindo a presidência do conselho e entregando o comando a Koji Sato. Muitos viram isso como uma rendição à era elétrica. Sato prometeu acelerar os planos para modelos a bateria, mas se você olhar de perto para os comunicados da empresa, a alma continua a mesma. Eles não estão mudando para carros elétricos porque acreditam que são a única solução. Eles estão fazendo isso porque o mercado exige.
Mas por baixo do capô, a Toyota City continua a trabalhar em motores de combustão interna, movidos a hidrogênio líquido, em biocombustíveis e em novas formas de eficiência que o mundo ainda não compreendeu. O bloco 5 termina com a Toyota no topo do mundo em volume, mas isolada em sua filosofia. O Vaticano do Aço está sob cerco. O silêncio dos motores elétricos está batendo às portas de Haiti. A questão agora não é se a Toyota pode fabricar um carro elétrico. Eles podem fazer isso melhor do que qualquer um. A questão é se o sistema Toyota de produção, nascido no chão de madeira de uma tecelagem, conseguirá ditar as regras em um mundo onde o silício é mais valioso que o ferro. A religião da eficiência está prestes a entrar em sua fase mais sombria e fascinante, a luta pela alma da mobilidade. E a Toyota City está preparada para lutar cada centímetro dessa batalha, um segundo de Kaizen por vez. Em fevereiro de 2021, aos pés do majestoso Monte Fuji, em um terreno que antes abrigava uma das fábricas históricas da Toyota, Akio Toyoda cravou uma pá no solo. Mas ele não estava ali para expandir uma linha de montagem de motores. Ele estava ali para dar início à Woven City, a cidade tecida. Imagine um laboratório vivo de 175 acres, onde sensores, inteligência artificial e robótica são tecidos na infraestrutura das ruas, das casas e da própria vida dos moradores. Para a Toyota, a Woven City é a resposta para a maior crise de identidade da sua história. O que acontece com a religião da eficiência quando o produto final deixa de ser um objeto de metal e passa a ser um serviço digital? Durante um século, a Toyota dominou o mundo porque entendeu a física da manufatura melhor do que ninguém. Eles sabiam como dobrar o aço, como fundir o alumínio e como fazer com que 10.000 peças móveis trabalhassem em harmonia por 20 anos sem falhar. Mas o carro do futuro não é definido pelos seus pistões. É definido pelas suas linhas de código. Um carro moderno hoje tem mais software do que um caça a jato F-35. E aqui reside o maior desafio que o sistema Toyota de produção já enfrentou. É possível aplicar o just-in-time a um algoritmo? É possível puxar o and-on code em um código de inteligência artificial que está aprendendo em tempo real? A Toyota percebeu que, se continuasse apenas fabricando carros, ela se tornaria a Foxconn da indústria automobilística, uma mera montadora de hardware para o software de outros. Para evitar isso, eles criaram a Woven by Toyota, uma divisão de software de elite com um orçamento de bilhões de dólares. A missão deles é criar o RN, um sistema operacional para carros que seja tão confiável quanto um motor Toyota. O objetivo é transformar o veículo em um smartphone sobre rodas, capaz de se atualizar e melhorar enquanto você dorme. Mas a transição tem sido dolorosa. No mundo do software, a filosofia faça certo da primeira vez da Toyota colide com a cultura do Vale do Silício de lance rápido e conserte os bugs depois. Dentro da Toyota City, essa tensão é palpável. Os engenheiros veteranos, os takumis que sentem o metal com as pontas dos dedos, agora precisam trabalhar com desenvolvedores de software que pensam em termos de arquitetura de nuvem e redes neurais. Aqui o Toyoda descreveu essa fase como uma reconstrução total da empresa. Ele não quer que a Toyota seja apenas uma fabricante, ele quer que ela seja a infraestrutura da sociedade. Na Woven City, os carros não são apenas transporte, eles são baterias móveis que podem alimentar casas em caso de terremotos. São sensores que monitoram a saúde dos idosos através da forma como eles caminham. São robôs que entregam mantimentos sem que ninguém precise tocar em um volante. Mas a força da Toyota não está apenas no futuro digital. Ela está na sua imensa e invisível rede de suporte. Para entender a Toyota, você precisa entender o Keiretsu, o ecossistema de fornecedores que orbitam a empresa como planetas ao redor de um sol. A Toyota não trabalha sozinha. Ela possui participações em empresas como Denso, Aisin e Toyota Gosei. São milhares de empresas satélites que respiram o mesmo ar da religião da eficiência. Quando a Toyota decide mudar um parafuso, 10.000 fábricas mudam seus processos em sincronia. É um exército industrial de quase 500 mil de pessoas que operam sob uma única bandeira. Essa rede é o que permitiu à Toyota sobreviver à crise global de semicondutores que paralisou a concorrência em 2021 e 2022.
Enquanto a Ford e a Volkswagen tinham pátios cheios de carros inacabados por falta de chips, a Toyota continuou produzindo. Por quê? Porque eles aplicaram os 5 porquês à sua cadeia de suprimentos anos antes. Eles perceberam que o just-in-time puro era perigoso para componentes eletrônicos críticos. Então eles criaram um estoque estratégico de chips, uma heresia para o sistema original de Taiichi Ohno, mas uma evolução necessária para o século XXI. A Toyota provou que o seu sistema não é um dogma estático, é um organismo que aprende com a dor. A eficiência da Toyota também se manifesta na sua expansão global, ao contrário da Mack Trucks, que se tornou prisioneira de uma única fábrica envelhecida em Allentown. A Toyota aprendeu a clonar o seu sucesso. Uma fábrica da Toyota em Georgetown, no Kentucky, ou em Sorocaba, no Brasil, opera com os mesmos padrões rigorosos de Toyota City. O segredo não são as máquinas, mas o treinamento. Eles levam trabalhadores de todo o mundo para o Japão para serem batizados no caminho Toyota. Eles ensinam que o respeito pelo trabalhador e a eliminação do desperdício são verdades universais, independentemente do idioma ou da cultura. Em muitos países em desenvolvimento, uma fábrica da Toyota é mais do que um empregador, é uma força civilizatória. Ela eleva o padrão de toda a indústria local. Os fornecedores locais são obrigados a aprender o Kaizen para poderem vender para a Toyota. Eles criam uma classe média de técnicos e engenheiros que pensam com precisão matemática. A Toyota não exporta apenas carros, ela exporta uma cultura de disciplina e produtividade. É por isso que, em lugares como o Sudeste Asiático ou a África, o logotipo da Toyota é visto com uma reverência que nenhuma outra marca alcança. Para eles, um Toyota não é um luxo, é uma ferramenta de sobrevivência e progresso. No entanto, a pressão por resultados rápidos no mundo digital continua a testar a paciência da diretoria em Haiti. A Tesla, com sua estrutura enxuta e foco total em software, forçou a Toyota a repensar a própria estrutura de seus carros. Em 2023, a Toyota anunciou que adotaria o Gigacasting, uma técnica de fundição de peças gigantescas de alumínio que elimina centenas de pontos de solda e reduz drasticamente o custo e o tempo de fabricação. Foi um momento de humildade. A Toyota, a mestre da montagem, estava aprendendo uma nova lição de eficiência com uma startup de apenas 20 anos de idade. Aqui o Toyoda, ao deixar o cargo de CEO, deixou um aviso. A maior ameaça à Toyota não é a concorrência, é a complacência. Ele sabe que o sucesso passado é o maior inimigo do sucesso futuro. A Woven City é o antídoto para essa complacência. É um lembrete constante de que o mundo está mudando de posse para acesso. O jovem de Tóquio ou de Nova York não quer mais ser dono de um Corolla por 20 anos. Ele quer um serviço de transporte que apareça quando ele chamar pelo celular, que seja limpo, seguro e eficiente. A Toyota está tentando tecer esse novo mundo, mas o desafio é imenso. Como manter a alma de um artesão Takumi quando o que você está vendendo é uma assinatura mensal de software? Como garantir a segurança absoluta que definiu a marca quando o carro está sendo dirigido por uma inteligência artificial que ainda está aprendendo a distinguir um pedestre de uma sombra? O bloco 6 termina com a Toyota em um estado de guerra pacífica. Eles estão lutando para dominar o software com a mesma ferocidade com que dominaram o aço. A Woven City está crescendo, mas os desafios de engenharia são os mais complexos em um século. O Vaticano do Aço está se transformando em um cérebro digital. A religião da eficiência está enfrentando a sua metamorfose final. Se eles tiverem sucesso, a Toyota deixará de ser apenas a maior fabricante de carros do mundo para se tornar o sistema operacional da vida urbana. Se falharem, a Woven City será lembrada como o monumento mais caro à arrogância industrial. Mas se olharmos para a história de Sakichi e seus teares, sabemos de uma coisa: a Toyota nunca aposta para perder. Eles estão jogando o jogo longo, enquanto o resto do mundo está apenas tentando sobreviver ao próximo ciclo de notícias. Durante décadas, executivos da Ford, da Chrysler e da Volkswagen viajaram para o Japão com cadernos nas mãos, prontos para anotar cada detalhe técnico das fábricas da Toyota. Eles mediram a velocidade das esteiras, fotografaram os cartões Kanban e cronometraram os robôs. Eles voltaram para o Ocidente e tentaram replicar tudo o que viram. Mas algo estranho aconteceu.
As fábricas americanas e europeias continuaram a ter problemas de qualidade, enquanto a Toyota continuava a brilhar. O que os consultores de terno não entenderam é que o sistema Toyota de produção é apenas 20% sobre ferramentas e 80% sobre o que acontece dentro da mente humana. Você pode comprar os robôs da Toyota, mas não pode comprar o Hansei. Hansei é a palavra japonesa para autorreflexão implacável. Na cultura da Toyota, mesmo quando um projeto é um sucesso estrondoso, a primeira reunião após o lançamento não é para celebrar, é para identificar tudo o que deu errado. Se a Toyota lança um carro que vende milhões e ganha todos os prêmios de qualidade, os engenheiros se sentam em uma sala e discutem, por horas, por que gastaram $10 a mais em um parafuso ou porque um protótipo atrasou 2 dias. Para o ocidental, isso parece masoquismo corporativo. Para a Toyota, é a única forma de evitar o maior pecado de todos, a complacência. A vitória é vista como um perigo, porque ela esconde as falhas. Essa psicologia estende-se ao processo de tomada de decisão, algo que deixa os parceiros estrangeiros à beira de um ataque de nervos. Chama-se nemawashi. Em uma empresa americana, o CEO toma uma decisão e a empurra goela abaixo da organização. Na Toyota, uma decisão importante pode levar meses para ser tomada. Centenas de pessoas, do alto escalão aos operários de linha, são consultadas. Eles discutem, discordam, revisam e convergem. Parece um processo lento e burocrático, mas aqui está o segredo. Quando a decisão é finalmente tomada, todos na empresa já estão alinhados. A execução é instantânea e perfeita. Enquanto a Ford ainda está discutindo como implementar uma mudança, a Toyota já a terminou. Eles perdem tempo para ganhar velocidade, mas a verdadeira prova de que a Toyota é uma religião da resiliência não veio de uma sala de reuniões, mas do fundo do oceano. Em 11 de março de 2011, o grande terremoto do leste do Japão e o tsunami subsequente devastaram o país. A Toyota foi atingida no coração. Centenas de seus fornecedores foram varridos pelo mar ou ficaram dentro da zona de exclusão nuclear de Fukushima. A produção global da Toyota despencou. O mundo achou que, finalmente, o sistema Just-in-Time, que depende de um fluxo constante de peças, tinha encontrado o seu fim diante de uma catástrofe natural. O que aconteceu nos dias seguintes é um dos capítulos mais emocionantes da história industrial. Milhares de funcionários da Toyota, de todas as partes do Japão, não esperaram ordens de Tóquio. Eles pegaram suas ferramentas, suas marmitas e dirigiram-se para as fábricas destruídas de seus fornecedores. Engenheiros seniores estavam de joelhos, limpando lama e água salgada de máquinas de precisão de pequenas empresas que nem pertenciam à Toyota. Eles não estavam lá para cobrar contratos, estavam lá porque no ecossistema Toyota, a dor de um fornecedor é a dor da montadora. Eles reconstruíram linhas de produção em semanas, algo que especialistas diziam que levaria anos. Essa lealdade não é gratuita, ela é construída sobre o segundo pilar do caminho Toyota, que muitos ignoram: o respeito pelas pessoas. Durante a crise financeira de 2008, quando a GM e a Chrysler demitiram dezenas de milhares de trabalhadores, a Toyota fez o oposto. Em suas fábricas nos Estados Unidos, onde não havia demanda para produzir carros, a Toyota manteve todos os funcionários. Eles não os mandaram para casa. Eles os colocaram para limpar a fábrica, para fazer cursos de treinamento e para realizar projetos de caridade nas comunidades locais. A Toyota gastou centenas de milhões de dólares pagando salários para pessoas que não estavam produzindo nada. Por quê? Porque eles sabem que o conhecimento técnico de um operário treinado é o ativo mais valioso da empresa. Máquinas podem ser compradas. A cultura de um trabalhador leva décadas para ser cultivada. No entanto, essa religião também tem o seu lado sombrio. A pressão por perfeição constante e a eliminação do desperdício podem ser esmagadoras. A cultura do Kaizen significa que o seu trabalho nunca está pronto. Se você alcança a meta hoje, a meta de amanhã será mais alta. No Japão, o fenômeno do karoshi, morte por excesso de trabalho, é uma realidade que a Toyota teve que enfrentar de frente. Houve processos judiciais, críticas públicas e uma necessidade urgente de equilibrar a eficiência extrema com a saúde mental. A empresa teve que aprender que a mente humana, ao contrário de uma prensa de aço, tem limites que não podem ser superados apenas com força de vontade.
Hoje, ao caminhar por uma planta da Toyota no Kentucky ou em Valenciennes, na França, você percebe que a empresa está tentando modernizar sua cultura, sem perder sua essência. Eles estão introduzindo horários mais flexíveis, espaços de descanso inspirados em empresas de tecnologia e uma comunicação mais aberta. Mas o DNA básico continua lá. Se você vir um problema, pare a linha. Se você cometer um erro, não o esconda. Celebre-o como uma oportunidade de aprendizado. Essa cultura de honestidade radical é o que protege a Toyota de escândalos massivos de fraude que derrubaram outras montadoras, como o Dieselgate, da Volkswagen. Na Toyota é quase impossível esconder um erro sistêmico por muito tempo, porque existem milhares de olhos treinados para caçar o muda, desperdício, e o mura, irregularidade. A transparência não é uma escolha ética, é uma necessidade operacional. Se você mentir sobre a qualidade de uma peça, o sistema Just-in-Time vai colapsar 3 etapas depois. A verdade é o lubrificante que faz a máquina Toyota funcionar. A força da Toyota reside no fato de que ela não é apenas uma fabricante de carros, ela é uma escola de pensamento. Eles têm a sua própria universidade, os seus próprios manuais que são lidos como textos sagrados e os seus próprios apóstolos, que viajam pelo mundo ensinando o sistema a hospitais, bancos e governos. Quando um hospital americano quer reduzir o tempo de espera nas urgências, eles não chamam consultores de gestão, eles chamam a Toyota. E a Toyota ensina-os a olhar para o fluxo de pacientes como se fossem chassis em uma linha de montagem, identificando gargalos e eliminando movimentos desnecessários. O bloco 7 termina com a Toyota enfrentando um mundo que parece estar perdendo a paciência com o seu ritmo deliberado. Em um mundo de gratificação instantânea e ciclos de notícias de 24 horas, a abordagem de pensar longo, decidir devagar e executar rápido da Toyota parece anacrônica. Os investidores de Wall Street estão obcecados com a próxima atualização de software da Tesla ou com o próximo anúncio de bateria da BYD. Eles olham para a Toyota e veem um gigante lento preso em rituais de reflexão e consenso. Mas a Toyota City não se abala. Eles já viram impérios subirem e descerem. Eles viram a Detroit triunfante transformar-se em ruínas. Eles sabem que a eficiência real não é sobre quem chega primeiro, mas sobre quem tem o sistema mais sustentável a longo prazo. O altar da eficiência está sendo preparado para o seu ato final. A Toyota está prestes a lançar a sua ofensiva global na era da inteligência artificial e da energia limpa, e eles o farão com a mesma precisão e silêncio com que Sakichi Toyoda parou aquele primeiro tear de madeira há mais de um século. Se você caminhar hoje pelo Museu Comemorativo da Indústria e Tecnologia da Toyota, em Nagoya, encontrará um objeto que parece deslocado em uma empresa que fatura bilhões com tecnologia híbrida e inteligência artificial. É o Tier Circular Tipo G, construído por Sakichi Toyoda em 1906. Ele ainda funciona. Se você ligá-lo, ele tecerá o algodão com uma precisão hipnótica, sem vibrações desnecessárias, sem desperdício de movimento. Para a Toyota, esse tear não é uma peça de museu. É o código genético de tudo o que eles fazem. Quando você fecha a porta de um Toyota Camry em uma concessionária em Lisboa, ou quando um sistema de direção autônoma desvia de um obstáculo em Tóquio, é o espírito daquele tear que está operando. Hoje a Toyota é uma entidade que desafia a compreensão humana de escala. São mais de 370 mil funcionários diretos, mas se contarmos a rede de fornecedores e concessionárias, são milhões de famílias que dependem do caminho Toyota para colocar comida na mesa. A empresa produz cerca de 10 milhões de veículos por ano. Isso significa que a cada 3 segundos, um novo Toyota ganha vida em algum lugar do planeta. Se todos os carros produzidos pela Toyota em um único ano fossem enfileirados, eles dariam a volta na Terra mais de uma vez. Mas a verdadeira grandeza da Toyota não está no volume, está na sua capacidade de se manter pequena, em sua obsessão pelo detalhe. O maior perigo para uma empresa desse tamanho é a perda da conexão com o chão de fábrica. Quando uma corporação atinge o topo, os seus líderes tendem a se esconder em escritórios de vidro, olhando para planilhas e gráficos de lucro. A Toyota luta contra essa gravidade corporativa todos os dias através do Genchi Genbutsu. Aqui o Toyoda,
Mesmo como presidente, era conhecido por testar pessoalmente cada novo modelo de desempenho, muitas vezes sob o pseudônimo de Morizo, em pistas de corrida perigosas como Nürburgring. Ele acreditava que se o piloto mestre da empresa não conseguisse sentir a alma do carro, o cliente também não sentiria. Essa liderança mão na massa é o que mantém a religião da eficiência viva, mas o século XXI trouxe um novo tipo de desafio, a mudança da posse para a experiência. O mundo não quer apenas carros, o mundo quer mobilidade, e a Toyota está respondendo com uma audácia que assusta os seus investidores mais conservadores. Eles estão investindo em táxis voadores e VTOLs, em robôs de assistência doméstica para a população idosa do Japão e até no Lunar Cruiser, um veículo pressurizado de exploração lunar desenvolvido em parceria com a JAXA, Agência Espacial Japonesa. Para a Toyota, a Lua é apenas mais um terreno difícil onde o Kaizen deve ser aplicado. Se eles conseguirem fazer um veículo funcionar no vácuo e no pó lunar por semanas, imaginar o que eles podem fazer com a durabilidade de um carro de passeio na Terra. A transição para a Woven City, que discutimos anteriormente, é o símbolo máximo desta nova era. Ela representa o momento em que a Toyota deixa de ser uma fabricante de objetos para se tornar uma arquiteta da vida. Na Woven City, a religião da eficiência será testada em sua forma mais pura. Como otimizar o fluxo de uma cidade inteira, como eliminar o desperdício não apenas em uma linha de montagem, mas no consumo de energia de uma residência ou no tempo de deslocamento de uma criança para a escola. A Toyota está tentando criar um sistema operacional para a própria humanidade. No entanto, há uma pergunta que ecoa nos corredores de Toyota City. A empresa pode sobreviver sem um Toyota no comando direto? Koji Sato, o novo CEO, carrega o peso de um século de história. Ele assumiu em um momento em que a indústria automóvel está sendo virada do avesso pela eletrificação e pela inteligência artificial. A Toyota está sendo pressionada a abandonar o seu pragmatismo e abraçar a utopia elétrica de forma cega. Mas o DNA da empresa é a resistência. Eles não mudam para agradar as manchetes, eles mudam para garantir a sobrevivência a longo prazo. A lição final da Toyota é sobre o equilíbrio entre a identidade e a adaptação. Muitas empresas morrem porque se apegam à sua identidade e esquecem de se adaptar. Elas tornam-se museus de si mesmas. Outras morrem porque se adaptam tanto que perdem a sua alma. Tornam-se cascas vazias que qualquer concorrente pode esmagar. A Toyota encontrou o ponto médio. Eles mudam a tecnologia, mudam o combustível, mudam o software, mas nunca mudam o princípio de que o desperdício é um erro e o respeito pelo trabalhador é uma obrigação. O Vaticano do Aço continua firme. Enquanto os seus concorrentes ocidentais enfrentam crises de identidade, demissões em massa e flutuações selvagens no mercado de ações, a Toyota permanece como uma constante. Eles são os adultos na sala da indústria global. Eles sabem que a moda dos EVs pode passar, que as crises de semicondutores virão e irão, e que governos mudarão as suas leis, mas a necessidade humana de se mover com segurança, confiabilidade e eficiência é eterna. Ao olharmos para os últimos 100 anos, vemos que a Toyota não construiu apenas carros, ela construiu uma filosofia de vida que foi exportada para hospitais, escolas e outras indústrias. O sistema Toyota de produção é o maior presente do Japão para a civilização moderna. Ele nos ensinou que a excelência não é um ato isolado de um gênio, mas o resultado de milhões de pequenas melhorias feitas por pessoas comuns que se recusam a aceitar o erro. Ficamos com a imagem de Akio Toyoda, agora na presidência do conselho, caminhando em silêncio por uma linha de montagem em algum lugar do mundo. Ele para, observa um operário apertar um parafuso e sorri. Ele sabe que enquanto houver alguém disposto a puxar o andon cord, enquanto houver um engenheiro perguntando por quê 5 vezes, e enquanto o espírito do tear de madeira de Sakichi continuar a ditar o ritmo, a Toyota nunca deixará de ser a rainha das estradas. A religião da eficiência não tem fim. Ela é um ciclo contínuo de destruição e renascimento. A Toyota City continuará a rugir, a Woven City começará a respirar, e o logotipo da Toyota, as 3 elipses que representam a união do coração do cliente, do coração do produto e o progresso tecnológico sem fim,
continuará a ser o selo de garantia para milhões de pessoas ao redor do globo. A história da Toyota termina aqui neste relato, mas na realidade física ela está apenas começando o seu próximo capítulo. O fio de algodão de Sakit tornou-se um fio de fibra de carbono e código digital, mas ele continua sendo, acima de tudo, um fio inquebrável de determinação humana. A Toyota não é apenas uma empresa, é a prova de que a disciplina, a humildade e a busca incessante pela perfeição podem criar algo que, de certa forma, é eterno. O mundo continuará a girar, as estradas mudarão de asfalto para ar, mas enquanto a humanidade precisar de ordem em meio ao caos da fabricação, o nome Toyota estará lá, sussurrando silenciosamente nas engrenagens de um futuro que eles mesmos ajudaram a tecer.